Hoje nós vamos falar sobre a constituição do psicanalista e ensinar a diferença entre psicólogo, psicanalista e o médico psiquiatra. Vamos falar primeiro do psicólogo. Aqui em cima eu tenho os livros da minha formação em psicologia, até aqui. E eu fiz essa formação em psicologia e a formação em psicologia, esse é o livro, o primeiro livro que eu quero deixar para vocês. A formação em psicologia, você faz uma graduação, são 5 anos, você faz depois do seu ensino médio e você faz a sua graduação para você se habilitar como psicólogo. Nem todo psicólogo atende em consultório, porque nós temos uma grande dúvida entre psicólogo e psicanalista. Tem psicólogo que trabalha nas empresas, tem psicólogo que trabalha em organizações, tem psicólogo que trabalha no Detran, tem psicólogo que trabalha no RH, tem psicólogo que trabalha no hospital. Então, a psicologia não vai te habilitar a ser um psicoterapeuta. Para você ser um psicoterapeuta, você vai ter que fazer a psicologia e depois se especializar. Ou fazer Gestalt, ou fazer abordagem centrada na pessoa, que está aqui, essa parte aqui é do abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. Psicologia analítica, que é do Jung. Ou você pode fazer psicologia Gestalt, que é de figura e forma. Você pode fazer psicologia comportamental, que é do behaviorismo quer dizer comportamental. Você pode fazer psicologia cognitiva, que é a psicologia comportamental cognitiva. Aí essas abordagens você pode ir para consultório. Você pode ser um psicólogo também que vai fazer a psicanálise. E o que é a psicanálise? Para você se tornar psicanalista, você tem que seguir os parâmetros do Freud. Está aqui a obra do Freud, da Imago, onde você, para se habilitar psicanalista, você tem que estudar o Freud primeiramente, porque o Freud foi aquele que em 1896 ele começou a estudar sobre os seus sonhos. Aqui na obra 4 e 5, aqui ó, na obra 4 e 5, tá esse livro aqui que quando fez 100 anos, foi lançado 100 anos da obra do Freud. Ele lançou esse livro 4 e 5, que tá aqui ó, 4 e 5, esses dois da Imago, ele lançou em 1900. Então, no ano 2000, quando fez 100 anos, lançou-se esse livro, 100 anos da interpretação dos sonhos. O Freud começou a constituir a psicanálise com a interpretação dos seus sonhos, depois que o pai dele morreu em 1896, quando ele tinha 40 anos, ele já era um médico, neurologista, e começou a estudar. Ele já tinha ido lá, estudado com Charcot sobre a hipnose, já tinha estudado com Brauer sobre a Ana O, que é o caso clássico da hipnose, e ele começou a entender o que queria dizer seus sonhos. A base da psicanálise é você mergulhar dentro do seu inconsciente. A base da psicologia é o estudo do homem, é o estudo do comportamento, da cognição do homem. A psicanálise e a psicologia, elas diferem, porque a psicologia você não estuda o inconsciente. Para você estudar o inconsciente, você tem que estudar a psicanálise. A psicanálise ela é aberta a qualquer tipo de profissional que tenha qualquer graduação, mas você tem que ter uma graduação prévia para você se tornar psicanalista. E você tem que entender que a psicanálise ela vai funcionar pelo um tripé. Eu vou mostrar o tripé que eu estou gravando para vocês entenderem. A psicanálise funciona exatamente igual a esse tripé. O tripé da psicanálise se constitui para você aprender a teoria, você vai ter que aprender a teoria, você vai estar em análise, porque o primeiro inconsciente que é analisado é o inconsciente do psicanalista, do analista, e depois você vai ter os seus pacientes pilotos no primeiro momento, e depois eles vão se tornar seus pacientes. E com isso você tem supervisão contínua da instituição de ensino que você estuda a formação teórica. Eu vou dar agora alguns livros para vocês, porque se vocês não querem vir estudar no meu instituto, estudem em outra escola, porque pode ser que você não more na região sudeste, onde a psicanálise, eu só aceito alunos da região sudeste, mas eu vou dar algumas sugestões de livros. Esse primeiro aqui, do Otto Fenichel, que eu considero a Bíblia da psicanálise, do Otto Fenichel, Teorias Psicanalíticas da Neurose. A gente estuda muito ele. Os 100 anos de Freud, da interpretação de sonhos, que faz parte aqui do capítulo 4. Eu não quero tirar daqui, senão vai bagunçar, eu vou acabar fazendo bagunça. Aqui tem esse aqui, do Luiz Alberto Garcia Rosa, O Inconsciente, que são os livros que eu referencio para vocês. Eu tenho esse do Davi Zirme, Manual de Técnicas Psicanalíticas. São os livros que nós estudamos no Instituto Cássia Rodrigues. Do Zirme nós temos esse também.
que nós estudamos. Nós temos vários livros do Zirman, eu tenho vários ali, que estão ali naquele canto, ó, que eu tirei ali alguns, tá vendo ali? Tá caído, que eu tirei esses para mostrar para vocês. Nós temos vários, mas o que a gente estuda lá na psicanálise do Zirman são esses dois, Manual e Fundamentos da Psicanálise. São os livros, são os autores, porque a nossa escola de psicanálise, ela é freudiana. O dicionário Laplace, que é o clássico, todo mundo tem que ter. Ah, mas eu tenho PDF, eu sou aquela que eu gosto de papel. Tem esse aqui, ó, que é o livro Ouro da Psicanálise, que é uma junção de vários autores. Tem esse livro também, que é do Zirman, que eu gosto muito, e vou mostrar um outro a vocês. Esse também fala dos 4 vínculos. Esse autor também é muito bom, da psicanálise. E esses são os livros. Depois que eu postar esse vídeo, a gente estuda também a psicopatologia. São os livros. Psicopatologia, psico é psique. Aqui. Patos é sofrimento, logia é estudo. É estudo do sofrimento humano, que o Freud falou tanto. A bagunça que vai ficar aqui. E a medicina psiquiátrica. A medicina psiquiátrica é aquela que estuda... Olha que bagunça que eu tô fazendo nesse vídeo, né? O DSM-5, que estuda os transtornos mentais. Para você ser psiquiatra, você tem que ter previamente a formação em medicina, que aí você faz os 6 anos de medicina e depois você faz mais 3 anos da sua especialização em psiquiatria. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê estudar psicanálise. Uma das formações que você tem o aprimoramento do seu inconsciente é a psicanálise. Existe 2 obras da psicanálise que são interessantes, a Imago, que é essa aqui, e a Companhia das Letras, que são aqueles livros aqui, ó. Ai, gente, que bagunça. Aqui, ó. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, porque o primeiro inconsciente que você vai estudar quando você estuda psicanálise é o seu inconsciente do psicanalista. Não adianta você achar que você vai estar estudando a psicanálise, que você vai se tornar um teórico. Foi isso que Freud falou em Análise Leiga. Para você se tornar psicanalista, você tem que ter consciência que você vai ter que fazer o seu corte da castração. O que é corte da castração? Nós temos as fases psicossexuais que estão aqui no compêndio 7 do Freud. Aqui fala das fases psicossexuais, que é aquilo que Freud estudou tanto da fase oral, da fase anal, da fase fálica, do complexo de Édipo, da fase da latência, para finalmente entrar na fase genital, onde você deixa de ter afeto por você, você passa a ter afeto por outras pessoas, porque no primeiro momento, você, aqui no compêndio 14, ele fala do narcisismo primário e do narcisismo secundário. São os 2 livros que permeiam a psicanálise. Aí os outros também, tem Totem e Tabu, tem Moisés e o Monoteísmo. Então, a obra do Freud, ela é muito rica. E você tem que entender que quando você se sujeita à psicanálise, você começa a estudar, mas você não para de estudar. Porque hora ou outra surge um tipo de transtorno novo e você tem que aprender a lidar com os transtornos. Você tem que aprender a lidar com as demandas das pessoas que chegam até você no consultório. Aqui, eu tô no meu consultório dentro de casa. Ah, você atende dentro de casa? Alguns amigos que vêm aqui conversar comigo, aí eu boto eles sentadinhos ali, nessa cadeira, e eu sento aqui onde eu tô, e eu bato papo com eles aqui no meu escritório. Ah, na sua casa você cobra? Não, no meu Instituto Cássia Rodrigues é onde eu cobro. Mas o Freud, ele atendia dentro da casa dele, aquele famoso divã que ele tem com tapete jogado em cima do sofá. Ele atendia dentro da casa dele. Por que hoje a gente não atende dentro de casa? Exatamente pela vida que ficou diferente, mas não tem nada demais. Se você consegue fazer aliança terapêutica com seu amigo pode se tornar seu paciente, não tem problema. Porque o Freud, ele foi o psicanalista da Ana Freud, a filha dele. Inclusive a Ana Freud, que foi aquela que continuou estudando os mecanismos de defesa. Então são mais de 30 mecanismos de defesa que nós temos. Nossas defesas que protegem os nossos desejos, né? E a gente tem os mecanismos de defesa desejáveis, nós temos os indesejáveis. Um dos mecanismos de defesa indesejáveis é a projeção, porque quando Pedro fala de Paulo,
Pedro não está falando de Paulo, Pedro está falando dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque quando a gente fala, é porque passa pelo nosso inconsciente, passa pelo nosso subjetivo. E o estudo, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem. E analogicamente a gente pode comparar o inconsciente a um iceberg. Nós podemos entender que essa teoria que Freud começou e terminou de escrever em 1914, que chama teoria topográfica, fala de um local no cérebro onde estão armazenados os nossos desejos, as nossas defesas. Essa pós-graduação, né, esse doutorado que eu estou fazendo na UCES, eu tenho estudado muito o método ADL do Moldavsky. Moldavsky foi aquele que falou da primeira fase que Freud não falou, que chama intrassomática, que é até 40 dias de vida, onde você tem as funções do pulmão e as funções do coração de uma forma somática no seu corpo, que elas vão se manifestar quando você está adulto, fazendo até com que você tenha as doenças autoimunes. A minha tese de doutorado vai ser sobre as doenças autoimunes e eu vou chegar para estudar a psoríase. E como que as doenças autoimunes hoje é uma coisa muito recorrente na vida das pessoas. Nós temos que entender, nós temos que ter esse olhar de abordagem. E se você tem desejo de vir estudar no Instituto Cássia Rodrigues, fazer a formação livre em psicanálise, você tem que saber que no mínimo são 30 meses. Mas você não pode nunca esquecer que você vai fazer a formação teórica, você vai ter que estar sujeito à análise, você vai ter que fazer horas de análise para poder entrar em contato com o seu inconsciente. A psicanálise, ela funciona diferente dos outros cursos, porque a psicanálise, ela só existe se existir o tripé. Não existe psicanálise só teórica e não existe psicanálise respaldada pelo MEC. A psicanálise é uma formação livre, mas ao mesmo tempo que ela é livre, ela é muito séria, porque ela só se constitui se o psicanalista tiver contato com o inconsciente dele, só se ele estiver em análise. Não adianta você achar que você não estando em análise, você se constitui com psicanálise. Nós temos algumas pessoas que fazem psicanálise online e à distância. Eu não acredito em psicanálise online, eu não acredito em psicanálise à distância. A única psicanálise que eu acredito é a psicanálise presencial, a psicanálise que é feita de uma forma real. A análise você pode até fazer à distância, mas para você estudar, para você se constituir com esse profissional, que tem que ter muita seriedade, apesar de ser uma formação livre, não é uma formação respaldada pelo MEC, não existe pós-graduação de psicanálise, não existe mestrado de psicanálise, não existe doutorado de psicanálise. Por isso que eu estou fazendo lá doutorado de psicologia, porque existe a graduação de psicologia. Na Argentina, em Buenos Aires, eu estudo na UCES, eu faço o doutorado em psicanálise. No Brasil, a psicanálise não é respaldada pelo Ministério da Cultura, Ministério da Educação, desculpa, Ministério da Educação. Ela é regulamentada como uma ocupação pelo CBO. E nós temos que ter essa clareza, porque senão a gente fica achando que você vai fazer uma graduação de psicanálise ou você vai fazer uma pós-graduação de psicanálise. É uma formação que acontece depois da sua graduação. Seja engenheiro, seja médico, seja psicólogo, seja economista, seja pedagogo, seja assistente social, seja biblioteconomista. Não importa a graduação que você fez, você tem que ter uma graduação para você se tornar psicanalista. Foi exatamente isso que Freud falou quando ele falou sobre análise leiga. Na época do Freud não existia formação em psicólogo. No Brasil, vocês terem ideia, ela aconteceu nos anos 62, eu acho que a primeira formação em psicologia no Brasil. Mas ele falou que não era fechada aos guetos do médico. O Freud era médico neurologista. E hoje, na minha escola de psicanálise, no meu Instituto Cássia Rodrigues, a psicanálise que é ministrada lá já tem a interface, já é atrelada à neurociência, porque existe algo de junção do subjetivo com o objetivo. Neuro é cérebro, ciência é a sabedoria de todos os conhecimentos. Então, neurociência é estudar as ciências atreladas ao cérebro, mas já existe a interface, que se chama neuropsicanálise, com a interface da neurociência, porque é o avanço, é o que Eric Kandel falou, que existe esse local no cérebro que Freud falou tanto. Nós temos o cérebro trino, que nós temos o cérebro reptiliano, que é aqui a base, nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e nós temos o cérebro neocórtex, e nesse cérebro nosso existe 5 lobos, L-O-B-O-S. Então, na psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, você também vai aprender isso.
Tem também uma formação online que começa em junho, formação livre em neurociência. E aí você vai aprender só sobre o neuro, só sobre o cérebro, tá bom? Se você quer saber mais, mande um WhatsApp para o nosso número e vem aprender com a gente sobre como ser psicanalista. Vem aprender com a gente os saberes da psicanálise, vem aprender com a gente. E esse é o livro de ouro da psicanálise. Depois você volta o vídeo, o dicionário. São vários livros. Eu sou uma pessoa apaixonada pela psicanálise. O telefone para você mandar o WhatsApp, para você garantir a sua vaga, para você aprender quem é Zirman, caiu o livro, quem é Zirman, para você aprender esse livro da psicanálise, Interpretação de Sonhos, para você aprender sobre vários autores do Otto Fenichel, a Bíblia da psicanálise. O telefone é 27, porque eu moro em Vitória do Espírito Santo, 99-505-1960. 27 99-505-1960. Vem estudar comigo, tá? Beijo no coração, ó, passear pelo meu escritório. Aqui, quando eu tenho meus amigos que pedem para conversar comigo, eu trago aqui. E vai ser uma delícia ter você como um aspirante em psicanálise. Tomara que você venha, tomara que você um dia possa entrar aqui no meu instituto, lá no meu instituto, e um dia, quem sabe, você venha aqui conversar comigo, na minha casa, ser meu amigo, tá bom?